todo mundo. Nós estamos aí na aula da semana 11. Nós vamos fazer uns comentários sobre a resolução da prova. A prova foi na terça passada e hoje a gente vai então comentar e discutir a resolução dessa lista, né? Dessa prova, aliás. Vai depois o filme ficar disponível. Quem quiser saber o gabarito, solução, etc., pode então consultar o filme que vai ficar disponível depois, tá bom? Então vamos lá, vamos começar a ver. Eu vou primeiro compartilhar a tela com vocês, né? Eu acho que vocês estão vendo aí do lado esquerdo a lista e do lado direito o arquivo do Maxima. Tá tudo certo? Vocês estão vendo? Ok, então vamos lá. Essa daqui é uma das provas. Tiveram várias e os números aí podem mudar bastante de uma coisa para outra, mas o problema é sempre o mesmo e as soluções são sempre feitas da mesma forma, né? Ok? Então a primeira questão é sobre o início que a gente fez de sistemas, em que a gente tinha a equação do segundo grau e podia transformá-la num sistema e resolver usando autovalores e autovetores do sistema, né? Então esse é bem razoável, a gente trabalhou bastante essa questão, né? Então você tem aqui, né, começamos limpando aí a memória do Maxima e a gente vai então estudar essa equação. A equação, né, 4 vezes a derivada segunda, mais 8 vezes a primeira derivada, menos 5 igual a zero. Esses números mudam de prova para prova. Então, o importante aqui não são exatamente os números, mas sim o problema em si, né? Esse aqui é a questão que a gente vai fazer aí. Então, a primeira questão é obter a solução geral usando as raízes do polinômio característico. Essa daqui, aqui no Maxima, a gente pode usar o comando, né, ODE2, né, que resolve, mas é claro, quais são as raízes do polinômio característico? É meio do lado de cá e menos 5 meios do lado de cá. São essas dois raízes do polinômio característico. Essas duas soluções que estão aqui formam um sistema fundamental de solução e a combinação linear entre elas me dá então a solução geral do problema, como foi pedido. Então essa daqui é bem padrão, não tem problema nenhum. Depois a gente vai transformar a equação em um sistema linear de equações diferenciais. Como é que a gente faz isso? A gente chama de x' uma outra derivada, né? E aí a derivada dessa outra derivada, que é a derivada segunda do x, você tira aqui da equação, né? Então como é que fica as coisas? Vão ficar assim, ó. A gente chama de x' igual a y, e de y' é o y duas linhas, é o x duas linhas, né? A gente passa para o lado de lá e divide por 4, olha, né? Fica 8y, o 8y é esse daqui, né? 8y, e aqui eu fico 5x, tudo com sinal de menos, porque passou para o lado de lá, né? E divididos por 4, porque era 4 vezes esse daqui. Então isso daqui fica bem simples transformar isso aí num sistema. Agora sim, calcular os autovalores e os autovetores da matriz A. Esse também agora é padrão, né? Como é que é a matriz A? A matriz A a gente tira daqui, né? Aqui, olha, é 0 vezes x mais 1 vezes y. 0 vezes x mais 1 vezes y. E aqui vai ficar isso daqui, né? O 8 aqui, que era o B, vai ficar o 8 sobre 4, né? E o outro é correspondente daqui. Vamos ver como é que vai ficar essa história. Então, tá aqui a matriz, ó. 0, 1, 0, 1 tá aqui em cima, né? Menos, aqui é menos com menos dá mais, né? 5 quartos é a primeira vezes x, e depois vai ficar menos 8 sobre 4, que é menos 2 que está aqui. Então esse aí é a matriz, e aí então você calcula os autovetores, os autovalores, etc. Esse daí é uma conta um pouquinho chata de ser feita na mão,
mas é padrão, né? Não tem muito o que fazer. Então tá aí a matriz dos autovetores, autovalores. Agora a gente vai então usar os itens anteriores para obter a solução geral do sistema. E depois a gente vai relacionar essa solução geral do sistema com aquela obtida pelo item A, né, que é sem usar sistemas. Então é simples, né? Como é que é o sistema fundamental de soluções aqui? É o primeiro autovalor vezes a exponencial do t vezes o autovetor, né? Autovetor aqui, vezes a exponencial de t vezes o autovalor, né? Então essa é a primeira solução. A segunda solução é a mesma coisa, com o segundo autovalor e o segundo autovetor. E a solução geral é uma combinação linear dessas duas soluções. É só isso, né? Aqui a gente vai verificar, vai verificar se a derivada disso daqui de fato é igual a vezes Z1. Né? Quer dizer, se isso daqui é a solução de fato do sistema. Mesma coisa para o 2. Né? Então vamos fazer a conta. Né? Ops, ficou aqui o Z1 é isso, olha, né? O que é isso daqui? É a exponencial de menos 5 meios, né? Que multiplica esse autovetor que está de cá. Né? É menos 1 e 5 meios. Né? Aí eu pergunto, a derivada dele é igual a isso? Ele diz sim, é igual a isso. Tá aqui, né? Mesma coisa para o Z2, e aqui está a solução geral. Qual é a relação dessa solução com o anterior? É muito simples, né? Essa daqui é o x, e esse deve ser a solução que a gente obteve aqui, ó, né? Olha lá, ó, né? K1 vezes isso mais K2 vezes o outro. É exatamente isso que está aqui, olha. K1, de fato, o K1 está trocado com o K2, né? Seria K1 vezes isso mais K2 vezes o outro, está aqui, ó, né? E aqui agora o que tem aqui embaixo? Aqui embaixo é o y, que é a derivada do que está em cima. Então é a solução do anterior e aqui embaixo a derivada dessa solução anterior. Tá bom? Ok, né? Tem até um detalhezinho, né? Que aqui tem um sinal de menos e aqui não tem um sinal de menos. Aqui tem um sinal de mais. Agora, qual é o problema? O problema é que essas são constantes arbitrárias. Mais ou menos essa constante, se tudo é arbitrário, continua sendo arbitrário, não tem problema nenhum. Tá bom? Ok. Nesse caso a gente pode dar uma paradinha, perguntar se vocês têm alguma dúvida dessa questão, se era isso que vocês tinham pensado, ou alguém tem alguma pergunta. Tudo bem? Oba! Então, essa foi uma questão bem padrão, né? A gente fez vários exercícios desse e aqui era mesmo só uma verificação. Então vamos continuar lá no nosso exercício para a questão de número 2, né? Agora é o contrário, você vai pegar um sistema, né, e resolver agora o PVI, né? A diferença é que esse sistema é não homogêneo, né? E a gente precisa daquela estrutura de, né, que é a solução geral do não homogêneo. É a solução geral do homogêneo mais uma solução particular do não homogêneo. E é isso que a gente vai fazer aqui agora. Tá bom? Então, de novo, eu lembro a vocês, esses números podem mudar de prova para prova, pode não ser essa exatamente a questão que caiu na sua prova, mas como se diz, a solução é a mesma, né? Tá bom? Então vamos lá, vamos para a questão de número 2. A gente começa zerando a memória aí do programa, né? Ok? A matriz que foi dada aqui é 1 e 1, 4 e 2, né? E ele pede de início os autovalores e os autovetores da matriz, é o padrão. Então a gente já sabe como fazer isso bastante aqui no Maxima, né? Tá lá as funções. Então quem são os autovalores? Menos 3 e 2, de multiplicidades 1 e 1, e o autovetor correspondente do primeiro autovalor é 1 e 4, e o segundo autovetor é 1 e 1. Então tá aqui, essa que é a, né?
Claro que qualquer múltiplo desse aqui continua sendo autovetor e autovalor. E qualquer múltiplo desse daqui também continua sendo igual. Mas enfim, a gente pega aqueles que são os mais simples da gente trabalhar. E aí você vai definir agora, né? Calcule a solução geral do homogêneo, né, desse problema daqui. É só então definir aquilo. Autovetor vezes a exponencial do autovalor dos dois casos. Esse não tem, era só escrever, né? Tá vendo? Olha, essa primeira, quem que é? Você vai fazer a exponencial de menos 3 vezes esse vetor aqui. Depois a exponencial de 2 vezes esse vetor daqui. Tá? Então, tá direitinho. Aí o problema, então, tá em calcular uma solução particular constante do problema. É claro que, nesse caso, a solução particular é fácil de ser calculada porque é uma solução constante, né? Vamos só dar uma olhada no que significa esse problema aqui. Significa o seguinte. Vamos definir o B como sendo aqui, né? O B está aqui, olha. O B é 5 e 3, eu defini o B assim. E vou colocar que o Z é a transposta do XY, é o vetor coluna, né? Que tem essas variáveis aí. E qual é a equação que a gente está resolvendo? Essa derivada, igual está vendo aqui, tem a parte homogênea, mais a parte não homogênea. E como é que a gente obtém uma solução particular constante? A gente supõe então que o x e o y seja de fato constantes. Isso aqui dá zero, né? Ok? Aqui ficam as constantes, né? E eu quero saber quais são as constantes de um sistema linear de equações, bem simples, né? Então o que a gente faz? Passa esse lado daqui para o outro, né? E resolve o sistema. Esse daqui é a matriz A. É o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou inverter a matriz A, né? Então vai ficar aqui menos B do lado de cá, né? Menos B igual a vezes o XY. Aí eu inverto a matriz, né? Quem é o XY é a inversa vezes B, que está colocado do lado de cá. Ok? Então essa daqui é a solução constante do problema, né? No fundo, é resolver um sistema de equações algébricas, né? Não tem derivada nenhuma nisso daí. Tá bom, então tá direitinho, isso daí tá feito. Agora, use os itens anteriores para obter a solução do PVI. Como é que é? A solução geral do PVI é a solução geral do homogêneo mais a particular, que foi definida aqui em cima. Ok? O que eu vou fazer das constantes, né? Eu vou resolver isso daqui, olha. No ponto zero, o x tem que valer 3 e o y menos 1. Né? Então, eu vou resolver isso nas variáveis K1 e K2, que foram as variáveis aqui do sistema homogêneo. Okay? Aí eu vou resolver e vou definir o K1 como sendo a primeira coordenada e o K2 como sendo a segunda. E aí o Z vai ser essa solução daqui. Tá certo? Vamos ver como é que vai ficar isso. Então tá aqui, olha. Essa é a solução geral, tá somado aqui a parte da solução homogênea. O K1 deu menos 2 terços, o K2 deu 9 terços aqui, né? Ok. Aqui então ficou o seguinte, eu vou definir o K1 como sendo esse valor, né? O K2 como sendo esse outro valor aqui, e aí quando eu peço a solução, já está substituído. O K2 passou a ser 9,5, né? E o K1 passou a ser menos 2 terços. Aqui tinha um sinal de menos, etc. Ficou assim. Aí eu vou verificar, né? Quem é esse daqui no ponto zero? É o 3 e menos 1. Então era o que a gente queria, né? No ponto zero era o 3 e menos 1, como está aqui, ó, né? E ainda faço uma pergunta, se a derivada disso, de fato, é A vezes C de T mais B. Eu estou perguntando, né? Is equal. Aí ele responde, sim, é verdade, esse daí é a solução do problema. Tudo bem? Ok. Então tá tudo certo. Vamos fazer uma paradinha de novo, né? Para a gente perguntar se aqui alguém
dúvidas, perguntas, se vocês fizeram dessa forma, como é que foram as coisas. Vocês podem voltar para o Maxima, por favor? Ah, pois não, deixa eu voltar aqui. Isso, tô voltar lá para o Maximo, em qual item, Adriano? Eu não sei exatamente onde que a gente está, a minha resposta é diferente da sua, porque, tipo, foi nessa letra D. Ah, Porque o meu ficou 2 terços e 9 sobre 2, só que na minha matriz, algum número que o seu é positivo, o meu acho que não, o meu 4 ele. é bem E aí provável. a resposta tá dando igual, tipo, tá dando a mesma resposta no final das contas, só que não sei onde que tá diferente. Não, pode ter havido diferenças aqui nessa matriz. Ó. Essa matriz sua pode não ser essa daqui. E aí dá uns problemas de sinal aqui no final. Pode ser isso. Ah, é a prova, né? É. Então a prova sua não foi exatamente essa, pode ter havido. Mas o ponto é o seguinte, os números vão ser diferentes, né? Mas a solução é a mesma, né? Tá bom? Então pode ser isso daí. Talvez você dê uma conferidazinha lá, tá bom? Ficou bom, Adriano? Ok. Ele deve estar olhando a prova dele lá, né? Ok. Vamos continuar então. Vamos ver se não houve dúvida de solução, vamos adiante daí, tá bom? Então agora vamos passar para a questão 3. A questão 3 agora já é de Laplace. E eu também estava em dúvida se colocava aqui a não homogeneidade ou não, mas vamos primeiro calcular a parte homogênea, que é a parte mais simples, para saber se vocês estão dominando a técnica aí da transformada de Laplace. Então foi feita uma pergunta, o Júlio disse, olha, o que a gente esperava disso daqui? Se obtém a expressão, faça o que você fizer, obteve a expressão, está obtido, né? Então não foi assim, obtém a expressão usando a definição ou alguma outra coisa. Aqui é só usar o que a gente conhece mesmo. Então o que você vai fazer? Tomar a transformada de Laplace da equação inteira, colocando, né, as condições iniciais e isolando essa transformada daqui, tá bom? Então vamos lá, a gente começa zerando o programa aqui, tá tudo certo, ok. Vou definir a equação, né? Vou colocar as condições iniciais, estão aqui, ok? E aí então vou tomar a transformada de Laplace de toda a equação. De fato o melhor é a gente fazer isso aqui separado, né? Aí aqui eu isolo a transformada e defino como a transformada como sendo o lado direito disso daqui. Então esse esquema a gente repetiu um número indefinido de vezes aí, né? Foi um número muito grande, a gente sabe bem como isso funciona. Então aqui de novo está a transformada, a equação, os valores iniciais, tomei a transformada da equação toda, né? 4 vezes isso, né? Aqui fica S vezes, aqui fica S ao quadrado, né? E aqui tem um problemazinho, tem aqui o menos S por causa do 1 que apareceu aqui, né? Esse 1 aqui dá o valor, aí você isola isso daqui e define como sendo S essa parte daqui. Então essa não tem problema nenhum. Agora você vai expressar isso daqui em frações elementares. Tem que fatorar o denominador e separar daquele jeito que a gente conhece. Aqui tem que fazer as contas, gente. Não basta dar a resposta, né? Então aqui tem que fazer o que está sendo pedido aí. Então tá lá, as raízes é menos 1 e menos 3, né? Então você fatora assim, aí é o A que multiplica isso, o B, o A que vai dar 2 terços, o B vai dar menos meio, né? Então essas são as frações parciais. E o que a gente já espera da solução da equação? Vai ser um exponencial de menos t e um exponencial de menos 3t. Vai ser uma combinação linear dessas duas coisas, tá certo? Então, e daqui a gente já pode até responder o que vai acontecer aqui no final, mesmo sem responder, né? Qual é o comportamento das soluções para valores grandes de t? São exponenciais decrescentes, menos t e menos 3t. E no infinito elas dão zero. Então, nesse caso,
para esse problema, eu repito que tinha provas em que isso aqui era diferente e os autovalores não eram negativos. Tem que ver isso aí direitinho. Nesse caso, as raízes do polinômio característico, né, são negativas, e então como é que vai ser a solução? Eu uso aqui o Laplace inverso, né? Vai ficar 3 meios, está aqui, olha, né? De e elevado a menos t, menos meio de e elevado a menos 3t. Essa daqui, então, é a solução desse problema aí. Tá bom? Ok. E aí, é claro, qual é o comportamento disso no infinito? Dá zero né? Porque tanto essa exponencial quanto essa daqui dão zeros. Tá bom? Ok, então essa aí de novo, bem padrão, a questão não teve nada de confuso. Alguma pergunta, alguma dúvida que vocês estão querendo fazer? Tudo direitinho? Oi, pois não, A Ju? parte de fazer as frações parciais, Sim, tinha que fazer o cálculo, né, na solução, sim, mas a parte de encontrar as raízes, sim, tinha que mostrar também? sim, tem que fazer a fatoração, quais são essas raízes e como é que a gente obtém isso daqui. Aí é um processo completo, né? Não pode... Porque o coeficiente que multiplica y' é 4, né? E aí O fica coeficiente que do multiplica lado. y' tá aqui. Aí o numerador fica S mais 4, né? Por Tá causa aqui, da fica transformação. 4S, né? Numerador. Numerador. Não, esse numerador mais 4 não é por causa desse 4 aqui, não. Esse numerador mais 4 é por causa do fato de que aqui, olha, as condições iniciais não são homogêneas. Aí, Isso. Porque como tira a transformada, fica menos S de y'0 e menos y0, né? Isso, exato. Menos 4 e passo 4. E se fosse que multiplicasse, daí ia ficar S mais 1, né? Sim. Aí fatorando o denominador, ficaria S mais 1 dividido por S mais 1 vezes S mais 3. Seria só cortar? Poderia, se você fizesse, poderia. Aí você cortava. E aí sim, é verdade, porque você, antes de fazer a fração parcial, você simplifica o problema, né? Ok? Pode ser sim, não tem problema. Se você fizer essa conta, você vai estar simplificando. Você fatorou, né, embaixo, cancelou em cima, então a transformada já está na sua forma mais simples, que é um polinômio do primeiro grau embaixo, né? Porque quando você simplifica, fica aqui do primeiro grau, e aí fica tudo certo, não tem problema nenhum. Cancelou, e aí não tem o que fazer, né? Tá bom, Júlio? Bom. Não, tá ótimo, tudo direitinho. Ok. Gente, eu achei essa prova bem tranquila, né? Bem direto, a gente resolveu essas coisas bastante ao longo das listas, foi muito bem, né? E aqui não tem nenhuma questão complicada, não, né? Tá bom. Então vamos lá agora para a última questão, né? A última questão aqui é de uma delta que você aplica num circuito, né? E a gente quer saber agora como é que o circuito responde com essa delta daí. Vamos lá, ok? Então a gente vai aqui fazer essa parte, a gente vai zerar as coisas antes, né? Ok? E vamos então calcular agora o que está sendo pedido, né? Calcule as transformadas. Calcular aqui é mesmo, por exemplo, a transformada da delta é conhecida, não é para usar a definição e fazer as coisas todas. Pode ser colocado direto a transformada. E usando essa transformada, você vai isolar essa outra daqui. Tá bom? Então vamos lá. Eu vou definir a equação. Tá aqui a primeira. E do lado de cá a delta, né? Delta de 2π. Vou colocar os valores iniciais, nesse caso homogêneos. Isso simplifica bastante aí as contas, né? Eu vou calcular a transformada de Laplace da delta. Vou calcular aqui. E vou pegar a transformada da equação como um todo. Ok. Aí eu vou isolar
a transformada e definir como sendo Q pequeno, né? Q pequeno porque na variável t já está o Q grande, né? Como sendo então essa parte daqui. Ok. Então vamos fazer essa conta. Está aqui, olha, então está aqui o sistema, está aqui o delta, as condições iniciais, a transformada da delta no ponto 2π, que é elevado a menos 2π vezes s, essa daí tá boa. E aí qual é a transformada da equação toda? Vai ficar s ao quadrado vezes a transformada, 2s vezes a transformada de cá, 2 vezes a transformada igual a delta do outro lado. Aí não tem problema nenhum. Quando eu isolo, aqui embaixo vai ficar o polinômio característico e aqui em cima a delta. Essa aqui é a... né? Então a transformada da equação é essa daqui. E se a gente olhar as frações parciais, veja que foi calculado aqui no final as frações parciais. São essas próprias. O que significa, aqui embaixo não tem raízes reais, né? E o que a gente espera então é que seja uma mistura de raízes complexas e parte real e parte complexa dessa raiz. A parte complexa vai dar origem a senos e cossenos, e a parte real vai dar exponenciais, que podem ser crescentes ou decrescentes, né? Mas a gente já sabe a partir daqui que, olha, vai ter exponencial, vai ter senos e cossenos e exponenciais nesse problema daí, né? Então o que a gente vai fazer aqui? Olha só, isso aqui você completa quadrado, né? Vai ficar uma transformada do seno ou do cosseno, né? E depois multiplicar por isso significa o seguinte: multiplicar pela exponencial, transladar e cortar. Essa que é a brincadeira da exponencial que está lá. Isso tinha que ser feito, né? Olha, usando a translação, fazendo isso, etc. Esse processo tinha que ser bem explicado aí na hora de fazer a solução. Aqui a gente vai carregar o programa para calcular a transformada inversa desse daqui, né? Como tem transformada inversa da delta, a gente tem que usar esse programa. Então quem que vai ser a solução? Vai ficar assim, né? Elevado aqui, olha, está vindo o translador e cortou. Cortou está aqui, ó, a unit step nesse ponto. Aqui de fato seria seno de t menos 2π, mas o seno é 2π periódico, o seno de t menos 2π é o seno de t, tá certo? E aqui ficou então essa parte daqui assim, tá bom? Então essa aqui era uma parte assim que eu tinha que explicar direitinho o que estava acontecendo daí, né? Tá bom? Então você está usando duas coisas aqui: translação no eixo S para completar quadrado aqui, e translação no eixo T para explicar o que era essa multiplicação pela exponencial. Então essas duas quantidades. Agora eu quero saber se a função Q de T é contínua nesse ponto, né? Aqui vale aquela observação bem curiosa, que isso aqui tanto pode ser um circuito como um sistema massa-mola, né? Okay? E num sistema massa-mola, dar essa delta é dar uma martelada no sistema, né? Okay? E qualquer que seja a martelada que você der no sistema, essa daqui é a posição do bloquinho. E a posição não pode ser descontínua. Sem nada, você podia argumentar, olha, se você olhar isso daqui como um sistema massa-mola, o que é a posição, e ela é contínua por natureza física. Deus fez ela contínua, no sentido de que não tem aí o teletransporte, né? Okay? Então isso podia ter sido respondido assim, desse jeito. Aqui a gente pode pensar assim, olha, né? Como é que eu calculo os limites laterais disso aqui no ponto 2π? No ponto 2π, a gente faz o seguinte, olha, como tem o unit step, antes do 2π é zero, esse limite. Ok. E depois do unit step, o limite, então o limite lateral à esquerda é zero. E qual é o limite lateral à direita? O limite lateral à direita é esse limite daqui, ó, né? Então, eu vou fazer o limite disso com o t tendendo a 2π. Olha, isso aqui vai ficar elevado a zero, que é 1, mas tem esse seno de 2π que vai ficar zero também.
Então, os dois limites laterais coincidem e são iguais, né? Okay? Os limites laterais você calcula assim, ó, limite lateral à direita, limite lateral à esquerda, com mais e com menos, né? Okay? E a gente vai aproveitar e traçar o gráfico dessa função, que vai ficar bem tranquilo aí, ó. Então, como é que vai ser os limites laterais? 0 e 0. Se os limites laterais existem e são iguais, ela é contínua nesse ponto daí, né? Ok. E aí o gráfico dela dá assim. Ela é contínua, vocês estão vendo. Mas sofre uma variação brusca aqui, né? Sobe e depois tende a... né? Até no sistema massa-mola, é bem razoável a gente interpretar esse gráfico, porque o sistema estava parado até aqui, na posição de equilíbrio, você dá uma martelada nele, né? Ele, pum, se desloca rapidamente da posição de equilíbrio, volta, tem uma pequena oscilação e volta para a posição de equilíbrio depois. E esse mesmo comportamento acontece com, né, a carga no capacitor. No caso do circuito, esse aqui é a carga no capacitor. Tá bom? Ok. Agora sim, a última pergunta. Calcule a corrente, que é a derivada, e verifique se a corrente é contínua nesse ponto, né? Só por esse gráfico daqui, esse gráfico não foi feito necessariamente na prova, né? Mas vocês já podiam imaginar, né? Se vocês dão uma martelada num sistema massa-mola, a velocidade muda bruscamente de situação. Passa de 0 para um valor positivo instantâneo, ou negativo, né? Instantaneamente, né? E a gente vê por aqui que essa função não tem derivada aqui nesse ponto 2π, né? A derivada lateral à esquerda é 0 e a derivada lateral à direita é positiva. Então são derivadas diferentes aqui. Vamos fazer isso daqui? Olha só o que eu vou fazer. Eu vou calcular essa derivada daqui, essa derivada dessa função. Se a gente calcular direto essa derivada, vai ter um problema, porque o Maxima vai usar a regra da cadeia e vai aparecer a derivada da função passo unitário, né, step unit, ou unit step. Então, e ela não sabe calcular essa derivada, vai ficar uma coisa horrível, né? Então, a gente vai usar um truque para derivar essa função. A gente faz o seguinte: antes do 2π, ela vale 0 e a derivada vale 0. E ela só vai mudar depois do 2π. Então, eu vou fazer um truque aqui, olha. Eu vou definir a corrente como sendo o seguinte: é a derivada daquela parte que está aqui, ó, a derivada dessa parte, ok? Né? Multiplicada pela unit step. Porque o que vai acontecer? Está aqui, ó, multiplicado pelo unit step. Então, vai ficar, a derivada vai ser 0 antes, e depois do 2π ela vai variar a derivada dessa daqui. Tá legal? É assim que a gente usa esse truque para derivar aqui a função. Vamos ver como é que vai ficar a derivada. Olha só. Então está aqui a derivada vezes né? Aqui está a derivada daquela coisa que é a regra do produto aqui, né? A derivada dessa vezes essa, mais a derivada dessa vezes essa. Então está aqui, né? As derivadas. Tudo isso multiplicado pela função salto, né? Para ser 0 antes e ser essa função depois. Aí eu pego o limite lateral à direita, o limite lateral por aqui, olha, né? Pela direita, vai dar 1. E pego o limite lateral à esquerda, que é esse lado de cá, vai dar 0. Então essa função aqui, ela descontínua nesse ponto. É claro que o gráfico aqui ajuda a entender, mas você não precisa desse gráfico para achar essa solução. Esse gráfico daí é tranquilo, é bem feito, né? Ok. Essa talvez seja uma questão um pouquinho mais elaborada, mas também dentro do padrão e dentro do que a gente resolveu tudo lá, né? Tudo bem, gente? Professor, Pois não, Arthur? eu tenho uma dúvida Claro. sobre os movimentos que você falou que ali na letra B, Deixa eu colocar. você
na letra B, essa daqui, use os itens anteriores. Aqui no Maxima a gente faz assim, ó. Vamos fazer aqui. Não, professor, eu só quero tirar uma dúvida sobre como eu devia ter desenvolvido. Não, olha só, você vai achar aqui a expressão dessa transformada, né? Ok? Aí você vai fazer a transformada inversa dessa daqui. Aí teria que fazer um desenvolvimento bem longo. Você tem que usar as duas propriedades, né? Translação no eixo S, translação no eixo T. Você tinha que usar as propriedades para obter a transformada. A expressão da transformada é essa, que está aqui na coisa. E aí você tinha que desenvolver e justificar que a solução seria essa daqui. Então a minha dúvida é, eu desenvolvi por passos mesmo. Por exemplo, a translação, primeiro eu resolvi a Laplacienne da translação. Sim, aqui embaixo. Né? Aí depois eu apliquei a translação, mas eu só fiz uma igualdade, eu não expliquei e justifiquei. Deixa eu ver como é que foi. Se ficou claro o que você está fazendo e quais as propriedades que estão sendo usadas, não tem problema. Não é assim, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Mas você tem que dizer o que está usando, o que está usando em cada passo. Né? Você pode usar as duas. Usando a translação no eixo S e a translação no eixo T, você obtém isso. Pode ser feito. Mas tem que ficar claro que você entendeu o que está sendo feito aí. Essa aqui é a questão. Né? Entendi. Tá. É porque eu não expliquei por extenso, né? Mas e nem matematicamente, é só que eu fiz por partes, né? Eu fiz passo a passo. Aí eu acho que eu gostaria de justificar, porque dá pra ver que se um passo é igual ao próximo. Não, vamos ver. Deixa eu ver lá. Não precisa justificar em palavras, né? Mas você tem que ficar claro o que está sendo feito. Se ficou claro, tá bom. Vamos ver. Tá bom. Combinado. Obrigado. Isso. Mais perguntas, dúvidas? Bom, tudo bem. Então, olha, foi uma coisa boa, porque da vez passada eu só tirei dúvida, mas a gente não gravou a solução. E algumas pessoas reclamaram do gabarito, né? Então essa gravação vai ficar lá no Moodle e vai servir como gabarito da prova. Quem quiser corrigir, fazer, saber como é que funciona, né? Pode ser que a prova de cada um não seja exatamente esses números que estão aqui. Esses números mudam, mas a forma de resolver é sempre a mesma, tá bom? Ok, então deixa eu parar a gravação.